Agora o esporte. Nosso convidado de hoje para falar sobre a dupla Grenal e também do nosso São Luís é o repórter esportivo Alex Frantz. Olá, Alex. Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para fazer uma avaliação da rodada da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Começando pelo sábado, o Internacional venceu com gol do Vitinho. Aliás, o Vitinho tem sido decisivo para a maioria dos pontos do Internacional nesse Campeonato Brasileiro, marcando aí, principalmente quando o jogo é 1-0, já aconteceu isso contra o Joinville, contra o próprio Avaí. No sábado aconteceu mais uma vez contra a equipe da Ponte Preta e com esse resultado coloca o Internacional definitivamente numa briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Mas aí tem aquela questão, né? Não depende apenas do próprio Internacional, até porque o Colorado ele goleou o Vasco da Gama pelo placar de 6-0 e continua com um saldo negativo. E as atuações do Internacional, elas não estão satisfazendo o torcedor e também a crônica esportiva do Rio Grande do Sul. O Internacional conseguiu um resultado num gol que muitos julgam de forma polêmica, uma vez que a Ponte Preta tinha posse de bola, jogou a bola para fora para que o Birubiru pudesse ser atendido e o Internacional não fez o fair play. E devido a isso, o Internacional acabou marcando aos 44 minutos. O Inter consegue uma vitória importante contra a Ponte Preta, continua com chance de classificação a Libertadores da América, independente se o Santos for campeão da Copa do Brasil ou não, porque abriria aí uma vaga do G4, seria então um G5. Só que o Internacional hoje está a 1 ponto apenas do Santos no Campeonato Nacional e o Internacional tentando aí essa recuperação, uma vez que começou o Campeonato Brasileiro muito tarde, já que estava priorizando a Taça Libertadores da América no início da competição nacional. Já o Grêmio, né? O Grêmio não consegue marcar os gols, está faltando aquele matador para a equipe do Grêmio. Ontem criou várias chances contra a equipe do Sport, não fez e acabou sofrendo o gol aí da vitória da equipe pernambucana contra o Tricolor. Mas o Grêmio segue tranquilo, né? Faltando 4 rodadas para terminar o Campeonato Nacional, o Grêmio segue tranquilo ali, já abriu 6 pontos em relação ao 5º colocado, que hoje é o São Paulo. O Grêmio está atuando bem, ontem no segundo tempo, pelo menos no meu ponto de vista, foi muito bem e aí não conseguiu concluir, efetivar as melhores chances criadas e mais uma vez parou no goleiro do Sport, o Danilo Fernandes, que já havia sido o melhor jogador em campo no primeiro turno na Arena, naquele empate em 1-1. Sobre o Esporte Clube São Luís, na divisão de acesso, o clube está se organizando, bem quietinho, fazendo aí uma montagem de um elenco que para mim é bastante qualificada, é bem interessante, com um comandante técnico que conhece a divisão de acesso, Jair Galvão, 2 vezes campeão nessa competição, uma com o São Luís em 2005, esse ano com a equipe do Glória de Vacaria. E muitos torcendo aí para que o jogador Thiago Gaúcho se acerte com o Esporte Clube São Luís. Estiveram reunidos aí no último sábado, mas ainda não houve um acerto. A tendência é muito forte que o Thiago Gaúcho ele possa disputar a Série A do Campeonato Estadual do ano que vem e ser vinculado ao clube ijuiense. Garoto Elias, esse é um jogador que pode jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, defendendo as cores do Aimoré de São Leopoldo. Com o elenco que o São Luís está montando, embora faltando alguns recursos financeiros, evidentemente, está faltando alguns recursos e o São Luís está montando um bom elenco de futebol. Mas a minha curiosidade grande, Luana e amigos, é saber se o Esporte Clube São Luís vai realmente aproveitar essa garotada que fez parte do Sub-19 nessa temporada. Grande abraço. Amanhã, previsão de chuva, mínima 18, máxima 23 graus. Na quinta-feira, segue com chuva, mínima 17, máxima 29. E sexta-feira, ainda com chuva, mínima 21, máxima 27 graus. Um estudo divulgado ontem pela Organização das Nações Unidas mostra que a violência contra as mulheres no Brasil continua a subir. Em 10 anos, o número de homicídios cresceu 21%. Depois de 15 anos de relacionamento, essa mulher passou a ser agredida pelo marido. Teve um dia que ele saiu para beber, quando voltou era 00:30, aí me enforcou e os meninos tudo viram. Aí meu irmão que me socorreu, ele trancou a grade para mim não sair e começou a me esmurrar. Aí fica ameaçando também, falando, vou degolar seu pescoço, eu vou te matar, não sei o que, eu não tenho medo de Lei Maria da Penha, pode vir juiz o dia que for. Ela denunciou o companheiro e foi para um abrigo, mas muitas não tiveram a mesma sorte. Isso nos faz olhar
para esse problema de uma forma mais complexa, inclusive pensarmos em soluções, como eu falei anteriormente, específicas para diferentes realidades do Brasil e a forma como o fenômeno opera. Segundo o mapa da violência divulgado hoje, em 10 anos, os homicídios contra negras aumentaram 54%. A quantidade de assassinatos de mulheres brancas caiu quase 10%. No total, são 13 homicídios de mulheres por dia. O estudo ainda revela que metade das mortes violentas é cometida por familiares e 1 em cada 3 por parceiros ou ex-parceiros. O maior crescimento foi registrado na região Nordeste. A única região que teve queda nos números foi a Sudeste. Desde março deste ano, o homicídio praticado contra a mulher foi classificado como feminicídio e é considerado crime hediondo. Tem a pena agravada se for praticado contra gestante, menores de 14 anos e idosos e se for na presença de pais ou filhos da vítima. Tem fatores profundamente estruturais que são difíceis de erradicar e para a qual ainda não temos uma dose suficiente de remédios. Para quem sofre violência, é preciso ter coragem de denunciar. Eu tenho que tomar atitude mesmo, porque eu vi que não vale a pena a gente estar escondendo ou ter medo. Tem que denunciar mesmo. Quem esteve em Ijuí na semana passada foi o senador Cristóvão Buarque. Ele defende proposta de um novo humanismo. Ele conversou conosco e falou sobre o tema que ele mais aborda, que é a educação. E também sobre o assunto tão polêmico que é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Rio Grande do Sul, para dizer a verdade, apesar de tudo, está melhor do que muitos estados do Brasil. Realmente Santa Catarina está melhor. Eu acho que Brasília, o Distrito Federal, está melhor. Paraná está mais ou menos. Agora, mesmo assim, está ruim. Está ruim, porque todo o sistema educacional brasileiro está ruim. E respondendo a sua pergunta, você usou a palavra progresso. Não tem progresso mais sem educação. Antigamente tinha. Porque o progresso vinha de uma terra boa, vinha do braço forte dos escravos que a gente mandava buscar lá na África, ou da habilidade manual de um trabalhador. Agora não. Agora o progresso, gente, é quem inventa essas coisas aqui, ó. É isso que é progresso. Ou o remédio que a gente toma, aquela televisão, ou os robôs das fábricas, ou as coisas de telecomunicações. E nós, sem educação, não vamos conseguir isso. Ou vamos conseguir pouco, porque cada criança fora da escola é um cérebro a menos. É como se o Brasil só tem 40% terminando o ensino médio, no Brasil. O Rio Grande do Sul tem mais, um pouco. Só tem metade desses que a gente pode dizer que são bons, os cursos. Então, 20% entram na modernidade. 20% das crianças, o resto fica de fora. É como se a gente descobrisse, cada ano, 100 poços de petróleo e tapasse 80. Era uma estupidez, né? É uma estupidez igual não ter 100% terminando o ensino médio com qualidade. Então, o Rio Grande do Sul só não está pior do ponto de vista do progresso, porque os outros estados também estão ruins na educação. Isso permite eu fazer o discurso que eu venho fazer no Brasil, de que nós não vamos dar o salto se não fizermos a federalização da educação. Se deixarmos na mão do Estado do Rio Grande do Sul, não haverá dinheiro suficiente. Se deixar nas mãos das prefeituras, não haverá. Eu calculo, prefeito, que a gente precisa de R$10.000 por ano por aluno. Poucas prefeituras têm condições de gastar R$10.000 por ano por aluno. Poucas. A média brasileira está chegando a 5. Metade. A média. Alguns devem estar chegando a 8, 7, 9, 10. Mas é muito raro. Então a gente precisa federalizar a educação. A educação tem que ser uma questão nacional, uma preocupação nacional e financiada nacionalmente. Eu sei que aqui o governador teve muita dificuldade, acho que continua, de pagar o piso em todas as escolas. E é um piso muito pequeno ainda, R$2.000, menos de R$2.000 por mês. Agora, com a proposta da senadora Vanessa Graziotin, se a proposta dela passar no Senado, passar na Câmara, chegar a presidente a sancionar, isso vai a 2.800, que ainda é pouco.
Além de que vai ser daqui a quantos anos para passar na Câmara. Eu, aliás, acho que esse projeto, antes disso, a presidente Dilma vai ter que propor um aumento. Pois bem, um piso desse é baixo e tem prefeito, muitos que não podem pagar. Eu nunca me debrucei nas contas do governo do Rio Grande do Sul, mas acho que aqui tem dificuldade de pagar. E não acho que é porque está gastando dinheiro demais em outras coisas, é porque, de fato, é difícil. A gente tem que fazer da educação uma questão nacional. São duas coisas diferentes. Participar do governo ou dialogar com o governo. Eu acho que participar do governo, desde 2007 eu fui contrário. Eu creio que o PDT devia ter formulado a sua proposta para o Brasil. E estando dentro de um governo, você não pode fazer isso facilmente. Você está ali dentro. Não é? Cria conflitos, como, por exemplo, a bancada decidiu sair do governo, mas não saiu direito. No Senado nós somos 6. Em geral, votamos com as coisas boas do governo, sem nenhum problema. Mas, ao mesmo tempo, somos críticos a muitas coisas do governo. 3, os outros 3 são bem afinados. Então, eu defendo há muito tempo que o partido devia estar fora. Não na oposição, que é conservadora, e que não tem proposta para o Brasil. Não vejo proposta do PSDB para o Brasil, nem dos democratas. Não vejo, não sei qual é a proposta deles. A gente poderia estar falando a nossa fora do governo, mas eu defendo o diálogo. Defendo o diálogo e tentei fazer. Aliás, no primeiro dia que o Congresso voltou, depois da eleição da presidente Dilma, eu fiz um discurso propondo o diálogo. Cheguei a tentar que Lula e Fernando Henrique se encontrassem. Eu não liguei para eles, mas tenho amigos deles dois que foram e falaram. Tanto que um deles falou sobre isso, Fernando Henrique já comentou isso. Eu acho que era fundamental esse diálogo. Não houve, e fui insistindo. Até que um dia eu e mais 5 senadores, entre os quais do meu partido e daqui o Lazier, fomos à presidente Dilma e levamos uma proposta, uma carta para ela, sugerindo o que eu até sugeri essa semana, num encontro com 39 senadores. Nos encontramos de partidos diferentes, na casa de um deles. Foi um belo encontro, aliás. 39. Eu nunca vi tanto senador junto, porque a gente nunca se encontra lá. Você fala ali, às vezes, sozinho. Cada um ouve onde tiver, na Câmara também, mas na Câmara a gente vê mais gente, porque é mais também. E minha ideia é de que a saída para o momento não seria ideal o impeachment. Se for preciso, eu acho que a gente tem que fazer. Mas se for preciso, do ponto de vista de ter provas de que a presidente cometeu crimes. O fato de ter mentido, por exemplo, na campanha, não é suficiente. Seria suficiente se fosse uma mentira tipo Cunha. Eu não tenho conta bancária, mas eu prometo que o dólar não sobe, depois o dólar sobe. Ela não prometeu isso, não. Eu acho que isso faz parte do jogo, é lamentável, mas isso tirou legitimidade dela. Então, o que é que a gente tem hoje? A gente tem um governo que tem credibilidade porque teve voto, mais do que o outro, mas não tem legitimidade porque o povo está descontente. Nós vivemos uma situação ímpar. Alguém me disse um dia desse, quando teve o golpe contra João Goulart, o Brasil era dividido. Quando teve o golpe contra Allende, o Chile era dividido. Hoje o Brasil quase que não está dividido. E na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, o vereador César Busnello salientou os problemas com a iluminação pública do município. Quero trazer hoje na tribuna dessa casa, meus caros vereadores, uma problemática que tem sido constante, rotineira, por parte de todos os vereadores, no que diz respeito à provocação aí na melhoria da iluminação pública aqui no nosso município. Sexta-noite, juntamente com o meu assessor, o Aurélio, fizemos uma cruzada aí, que nem diz o nosso colega Preto, uma cruzada aí em algumas ruas do município. Chegamos a passar em loco em torno de 20 ruas aqui do nosso município, como, por exemplo, 21 de abril, 14 lâmpadas queimadas,
Henrique Koff, 10 lâmpadas. 14 de julho, 8 lâmpadas. Álvaro Chaves, 7 lâmpadas. Davi José Martins, 5 lâmpadas. Guilherme Carlos Eric, a da ciclovia, 9 lâmpadas. Albino Brender, 6. São Francisco, 7. Venâncio Aires, 5. 19 de outubro, 6. Coronel Dico, 7. 3 de maio, 7. Doutor Pestana, 7. E assim vai. Em 20 ruas, para os senhores terem uma ideia, a precariedade da iluminação pública, a deficiência, chega em torno de 146 lâmpadas que devem ser trocadas, substituídas porque estão queimadas. Então, assim, eu falava com um consumidor, um munícipe aqui, e ele dizia que, além dessa problemática, a população está sendo muito mal atendida, muito mal recepcionada junto ao DEMEI, que não é o DEMEI o encarregado hoje da substituição dessas lâmpadas, e sim a prefeitura. Então ele me dizia, cara, a presidenta Rosana Tenroller, que liga lá para o DEMEI diz que é para o município. Liga para a prefeitura, a prefeitura remete para o DEMEI, falando que não é o DEMEI. O DEMEI remete para a prefeitura, dizendo que é a Secretaria de Obras, e assim vai. Fica nesse jogo de empurra-empurra, e a comunidade, na verdade, fica desassistida no que diz respeito à iluminação pública. E que é uma política pública simples de resolver ela. É só ir lá e trocar as lâmpadas. Inclusive, ele me falava que foi ligado para esse senhor Vanderlei, e ele diz que vai encaminhar, que vai resolver, e acaba não resolvendo. Então, assim, eu trouxe só um exemplo. Na minha residência, eu pago em torno de R$ 5,10, Jagmin, de taxa ou de contribuição de iluminação pública. Nós fazendo um patamar aí de 30 mil imóveis ou 30 mil residências, que tem mais, tu faça a conta a R$5, quanto dá por mês a arrecadação em iluminação pública, e o nosso município não tem dado, nosso poder público não tem dado uma atenção satisfatória para a nossa comunidade. E não esqueça então que amanhã o Ijuí Pro Vôlei estará promovendo este grande evento com diversos jogos e ainda a participação da ex-jogadora de vôlei, a Fofão. É a partir da 1h30 da tarde, na quadra do Poliesportivo, onde fica o ginásio municipal. Uma boa noite a todos, nos encontramos na sexta-feira.